Quando eu falo de objetivo, eu posso estar falando de alguma coisa pontual, um pouco mais aberta. Da tarde. Quando eu reduzir muito tempo, minha produção vai ficar hiperfocada. E aí eu vou conseguir, em pouquíssimo tempo, fazer aquilo ali acontecer. Princípio é aquilo que você escolhe. E princípio é inegociável. Valor, você não escolhe. Valor pessoal, ele escolhe você. Ele é emocional 100%. Pode falar. Às vezes a pessoa sonha, só que ela não tira o sonho do papel, né? Ela fica só no mundo da ilusão. E nada mais é do que a gente alcançar o objetivo do que você pegar o sonho e colocar no papel para executar ele. Eu falei alguma besteira? Não, Pode não falou corrigir, besteira, tá? não. Não falou besteira nenhuma, não. Ah. Mas é que vai além disso, Walter. Por exemplo, o sonho, ele não tem tamanho. Ele não tem data. Ele não tem nenhum impedimento. Sonho é sonho. Você pode sonhar qualquer coisa. O sonho, ele é ilimitado. Sonhar Vamos grande, colocar sonhar assim, pequeno é o mesmo preço, né? É o mesmo preço, É. né? Então, o sonho, ele é ilimitado. O sonho, ele não leva em consideração nenhum tipo de indicador, vamos colocar assim, tá? Quando a gente está falando de metas e objetivos, a gente começa a levar em consideração indicadores. A meta é o sonho no papel. Legal. Quando eu falo de objetivo, eu posso estar falando de alguma coisa pontual, um pouco mais aberta. O objetivo é um objetivo mais aberto. Eu tenho o objetivo de montar meu consultório. Sim. Eu tenho o objetivo de me formar, né, cirurgião dentista e fazer uma especialização em endodontia, por exemplo. Isso é um objetivo. Ainda não é uma meta. Quando eu falo em meta, e quando eu falo em meta SMART, essa fórmula mágica me traz já um caminho a ser percorrido. Ela já me traz clareza daquilo que eu quero. E ela faz com que essa meta, ela seja, primeiro, específica, que é o S de SMART, que é o Specific English. Gente, meu inglês é horrível, tá? Então, assim, não leve em consideração, não. A gente está falando de específica. E aí eu vou explicar tudo o que quer dizer o SMART e depois a gente faz um exemplo com um consultório de dentista, por exemplo. Legal. Né? A gente joga pro papel para ficar visual, né? A gente joga e aí a gente explica como que isso acontece. O S é de específico. Quando eu falo em M, eu falo de mensurável. Então, essa meta, ela precisa ser específica para ser meta. O sonho, ele não tem tamanho, lembra? Não tem tamanho, não tem indicador, não tem medidor. O objetivo é uma coisa mais aberta e pontual. Quando eu começo a transformar sonho e objetivo em meta, eu estou falando em algo que precisa ser específico, em algo que precisa ser mensurável. Quando eu falo do A, que é o SMART, eu estou falando de atingível. Sim. Ela precisa ser atingível, ela precisa ser realizável. Se não vira meta em Marte, né? Se não vira, continua sendo sonho, porque eu não sei se eu vou conseguir atingir. Quando eu falo no R do SMART, eu tô falando de relevante. E esse é o maior segredo da fórmula mágica, porque esse é o combustível. E quando eu falo de T, eu falo de tempo. Então, essa meta ela precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e ela precisa ter um tempo para acontecer. Sim. E aí, o que a gente tem, né, de mais importante no SMART? O relevante. Tem que fazer sentido para você. Tem que fazer sentido, mas não é só sentido. Esse porquê, ele tem que ser um porquê que seja, de fato, algo que te impulsione. Ele precisa ser um combustível. E eu vou chegar lá. Legal. Vamos supor que você está fazendo as metas do seu consultório. Sim. E você, não vou falar você porque você tem um consultório com mais cadeiras, mas um cirurgião dentista recém-formado, né? E aí cirurgião dentista não, vamos colocar que ele é um ortodontista. Ortodontista, tá certo. Ortodontista. E aí ele montou o consultório dele, ele tem uma cadeira e só ele atende. E aí ele definiu o horário de atendimento dele. Sim. O horário de atendimento dele é de 8 ao meio-dia. E aí ele decidiu que esse ano, que é o ano que ele vai botar dinheiro no bolso, ele vai tirar só 1 hora de almoço e vai atender de 1 às 6 da tarde. Vai sair de lá, né? Só a capa do Batman. Não vai parar, né? Mas ele vai atender de 8 ao meio-dia e de 1
às 6. E vamos supor que ele tenha colocado slots de agenda de 30 minutos, porque ele é ortodontista e ele vai fazer, e ele pensou no tempo de manutenção. Que vai ali entre 15 minutos, 30 minutos, que entra o paciente, sai o paciente, coloca, não é? Mais ou menos uns 30 minutos. Eu acredito que 15 minutos manutenção, 30 minutos ou uma hora instalação. Entre 15 e 30 minutos, porque um paciente entra, dá uma limpadinha, o paciente sai. Aí meia hora é um tempo bom. Vamos colocar meia hora no slot de agenda, né? E aí ele consegue atender aí 18 pacientes num dia, certo? Aí vamos calcular. Vamos lá. Se a gente tem 9 horas de atendimento, meia hora para cada um, 18 pacientes. Perfeito, isso aí. Se a gente tem 18 pacientes no dia, numa semana de 5 dias, a gente consegue atender 90. Ai, meu Deus, matemática aqui não é meu forte, mas vamos lá. Vera, 18 vezes quanto? 5 dias ou 6 dias? 5 dias. Então 90, certinho, 90 acabou de pacientes. matemática. E se a gente fizer aí 4 semanas, a gente tem 360 atendimentos, certo? Isso, 360 atendimentos. Quanto custa em média uma manutenção? Varia demais, depende entre uma clínica popular e uma clínica high ticket. Não, ele é recém-formado, ele é ortodontista, ele montou a clínica dele, é uma clínica... Vamos colocar em uns 120, 150? 150? É. Então, 150 vezes 360. Uma clínica popular sairia mais barato, então vamos colocar variável. E tem clínicas também, 54. 54 mil por mês. Isso. Vezes 12. 648 mil. Adianta ele colocar que ele quer faturar 1 milhão por ano? Nesse ticket formato. não. Nesse ticket ele não vai bater. E ainda tem um detalhe. Você considerou que ninguém vai faltar. Que ninguém vai faltar. Porque aí e eu considerei também... o ticket mais baixo, que é o da manutenção, porém a instalação ele não cobra, não é verdade? A maioria. Isso varia de dentista em dentista, mas a maioria Mas você entende que ele está começando agora? Sim. E aí a gente colocou um ticket. Mas se a gente colocar um ticket, veja bem, de 200... Vamos lá. O cálculo final deu 360 vezes... Vamos lá, peraí. 360 vezes 200. 72 mil. Vezes 12. E aí ele não tira férias, não tira nada, tá, gente? Ó, trabalho sem parar. 864 mil. Faz sentido ele colocar o faturamento de 1 milhão? Não vai bater novamente. A não ser que ele agregue algum outro produto, algum outro serviço. Mas mas a gente está fazendo um cálculo por baixo, tá? Sim, eu entendi. Mas é ilustrativo. Claro que ele não vai atender só isso. Ele vai atender outras. Aí tem limpeza, tem clareamento, tem outros tipos de serviço odontológico. Serviço odontológico, mas tem outros tipos. Mas ele pode fazer o bracket tradicional, ele pode fazer o alinhador, ele pode fazer, né? Sim. Ele pode oferecer uma gama de serviços na ortodontia. Tem aqueles aparelhos que são ortopédicos, não é isso? Tem agora o Invisalign, que é o alinhador são invisível. Os alinhadores. Então, tem uma gama de produtos que ele pode oferecer. Mas se ele fizesse só o mais baixo, né, sem faltar ninguém, Sim. trabalhando sem tirar férias, não pode ficar doente, não pode fazer nada, não pode passear na sexta-feira, não pode nada. Sim. Não pode almoçar nem um dia 2 horas. E aí ele não faturaria 1 milhão. Ele teria que mudar a estratégia. Mas por que é importante ele fazer esse cálculo? Para ele entender que desse jeito ele não fatura 1 milhão. Então ele tem como mensurar e ele tem como ser específico. Tudo bem, eu não posso faturar 1 milhão, mas eu posso faturar 500 mil só com manutenção. Então, só com manutenção, eu vou faturar 500 mil no ano. E aí, eu não tô falando de... Por exemplo, essa meta, ela é uma meta de faturamento, tá? Ela não é uma meta de lucro. Sim. Quer falar da diferença? É importante. Gente, isso é tão importante. Não, é muito comum o pessoal... Isso já teve, inclusive, aluno meu me perguntando, porque eles falam, eu quero faturar... Exatamente isso. Quero faturar 500 mil, quero faturar 1 milhão. Só que na cabeça deles, o faturamento é igual a lucro. Enquanto você não entra no jogo... Porque quando você tá no jogo, você sabe. Sim. Mas nesse meio tempo, o faturamento não é lucro. E aí que entra todas as despesas, entra todo o custo operacional, tudo, para você ver quanto que sobra na última linha. Exato. E se você tá sozinho e você é o eu presa, você até consegue mensurar. Mas agora, se você tem uma equipe com você, Sim. nem que seja uma cadeira a mais, claro. Você tem que mensurar todo o custo. E às vezes, isso sobra 20%, 30%, 40%. Exatamente. Entendeu? Eu tô falando de imagens boas, tá? Sim. A nível de clínica, tô falando de imagens boas. Então, isso é um erro muito comum.
Isso você também passa por esse tipo de erro que o pessoal... Também passo, e as pessoas querem... E aí, isso é muito importante também, você saber exatamente o que você quer. Por isso que o específico, além do valor específico, ele também precisa entender que se ele quer faturamento ou se ele quer lucro. Sim. Né? Nesse caso, a gente está falando de faturamento porque a gente está fazendo um cálculo básico. Então, eu já sei que eu consigo atingir 500 mil. Então, eu posso falar, especificamente, eu quero, então, 500 mil de faturamento com manutenção. Legal. Isso eu já sei que eu consigo atingir. Inclusive com valor de R$150. Olha, vamos fazer um cálculo aqui rapidinho. 500 mil dividido por 150. Isso. A gente está falando de 3.333 manutenções. Aí você vai dividir por 12. Dividir por 12. A gente vai fazer o cálculo inverso. Então, dá 277 manutenções. Dividido por 4. Dá 69 manutenções. Dividido por 5, 13 manutenções por dia. Por dia. A gente tinha falado inicialmente de 18. 18, mas para faturar, para a gente entender. E aí agora ele tem tempo para fazer outras coisas. 13 dividido por Não 18, a gente está falando de 72%. Uma margem extremamente saudável. Então, porque 30% estatisticamente é uma porcentagem que a gente já espera de falta. E ele tem, mas ele tem, de qualquer maneira, tempo para fazer outras coisas na vida dele. Tanto para fazer outras coisas na vida pessoal, quanto para oferecer outros serviços. Mas isso agora, nesse momento, é irrelevante. Então, olha só, eu já tenho a meta específica. Eu quero faturar 500 mil. No final do ano, eu quero ter faturado 500 mil reais, né? Com manutenções a 150 reais. É isso. Né? E ela é mensurável, porque eu fiz a quantidade que eu precisava fazer. Você consegue eu saber atendi a meta. Tantas pessoas. Por exemplo, em janeiro eu atendi 12 pessoas por dia. Então, eu já sei que eu vou ter que ganhar esse valor, eu vou ter que ganhar esse cliente em outros meses para eu compensar janeiro. Porque, às vezes, eu posso atender um mês mais, um mês menos. Janeiro é mês de férias. Quando eu tenho o indicador, eu consigo entender se funcionou ou não. E aí, eu entro pro atingível. É atingível? Eu já entendi que é atingível. Sim. O valor de 500 mil é atingível. Então, eu cumpri o S, cumpri o M, cumpri o A. Certo? Uhum. Aí eu venho para relevância. Por que eu quero faturar 500 mil? Qual é o sentido que faz isso para você, né? É só porque eu gosto de dinheiro? Todo mundo gosta de dinheiro, mas você gosta de dinheiro para quê? Qual que é o próximo passo, né? Para que você quer esse dinheiro? Porque o dinheiro, ele é esperto demais para ser escravo de quem faz tudo por ele. É isso, eu não sei se encaixa na tua linha de raciocínio, mas tem a frase que é: se você trabalha muito, você não tem tempo para ganhar dinheiro. Não tem. Eu não sei se isso faz sentido no que não você está querendo, no recado que você está querendo passar. Faz sentido. Não é só isso, mas quando essa pessoa trabalha 9 horas por dia, pensando só nesse dinheiro, será que ele vem para a mão dela? Mas não é nem isso. Para que ele quer esse dinheiro? Qual é a finalidade desse dinheiro? Não só a finalidade, mas qual é o motivador dele faturar 500 mil por mês? É porque todo mundo está dizendo, 500 mil por ano, 500 mil por mês já está declarado na vida de vocês, mas 500 mil por ano inicialmente. É porque todo mundo diz que é possível? É porque o colega dele faturou? É porque qual é o combustível para ele faturar esses 500 mil?